Olá, meu nome é Diego Nunes e nós temos separado esse momento aqui para poder falar de assuntos importantes e um deles é o casamento. Já falamos o que é casamento biblicamente, o que não é casamento biblicamente e hoje nós estamos abordando o assunto fornicação. Como é um tema que é sensível, é um tema que requer cuidado para poder falar sobre isso, nós vamos esgotar esse tema aqui com exemplos, para que quem está nos ouvindo possa entender muito bem o que biblicamente quer dizer fornicação. Muita gente acaba se assustando com a palavra fornicação, porque ela soa pesada, parece antiga, parece ofensiva, mas na Bíblia ela não é usada para humilhar pessoas, ela é usada para organizar a vida. E o que a Bíblia ela quer dizer com fornicação? A palavra bíblica no original é porneia. Ela significa toda relação sexual fora da aliança do casamento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim: Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Veja que a pergunta bíblica aqui não é se existe amor, mas a pergunta é se existe aliança. Aí eu quero te dar alguns exemplos práticos para você poder entender melhor. Primeiro exemplo, duas pessoas que namoram e têm vida sexual ativa. Elas se amam, são fiéis um ao outro, têm planos de casar, mesmo assim, biblicamente, isso ainda é fornicação. Talvez alguém me pergunte, mas por quê? Porque existe sentimento, mas a aliança ainda não foi assumida. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 diz: Cada um tenha a sua própria mulher. Segundo exemplo, duas pessoas que moram juntas, elas dividem contas, rotina, cama e vida. Para a sociedade, elas parecem casadas, mas se não existe uma aliança pública reconhecida, biblicamente, isso ainda não é casamento. Logo, a intimidade sexual entra na categoria de fornicação. Não por maldade, nem por falta de amor, mas por ausência de aliança. Terceiro exemplo, relacionamento sério, mas sem compromisso público. Às vezes a pessoa até fala assim: nós somos praticamente casados, mas quando perguntamos, existe aliança? Existe responsabilidade formal? Existe reconhecimento? Se a resposta for não, a Bíblia continua chamando de fornicação. Quarto exemplo, se der errado, cada um segue a sua vida. Esse pensamento, ele revela muito sobre nós. Casamento bíblico diz, se der errado, nós vamos lutar. Fornicação diz, se der errado, cada um vai para o seu lado. Malaquias capítulo 2, versículo 16, o Senhor odeia o divórcio. Ou seja, Deus leva a aliança a sério. Um ponto importante, e sem trazer aqui condenação, a Bíblia não chama a fornicação de pecado porque Deus é contra prazer. Ele chama de pecado porque Deus é a favor da aliança. Hebreus capítulo 13, versículo 4, o leito sem mácula. O leito é puro quando existe aliança. Sem aliança, o mesmo ato se torna desordem. E eu quero dar um exemplo bem simples aqui para você poder entender. Usar uma aliança no dedo não faz alguém casado, mas quem é casado usa aliança. Assinar um contrato não cria caráter, mas revela compromisso. Assim, o papel não cria casamento, mas revela que houve uma decisão de aliança. E para a gente poder concluir, fornicação biblicamente não é falta de amor, mas é falta de aliança. E Deus não chama isso de pecado para condenar, mas para conduzir a ordem, a proteção e a honra. Que esse estudo possa te ajudar e você, tendo esse conhecimento, você possa ajudar outras pessoas que têm dúvida em relação a esse assunto. Nós continuaremos falando sobre casamento, ainda tem muito tema aqui para a gente explorar e eu te espero no próximo encontro.